Está se referindo? Do relevo da Terra. Aquele que a Luísa estava falando no chat. Formas da Terra. É. Eu não vi ainda, Ana. Quando que você mandou? Eu mandei. Acho que eu mandei ontem. Ah, tá. Não, ontem eu não abri. Ô, prof. Fala, Maria. Eu lembro que tu tinha mostrado aquela foto do livro pra gente, que eu até pedi no grupo, e a Natália tinha mandado a foto. Acho que foi a Natália. Então, tipo, eu não coloquei todos os elementos, por causa que lá tinha vale, tinha um monte de coisa. E no... Colocar pelo menos 5. Pelo menos 5, ok. Eu acho que eu vou ter que adicionar mais um. Eu coloquei a costa, o arquipélago, a ilha e as montanhas. Tem que colocar mais algum? Costa, arquipélago, ilha e montanha. Sim, tem que colocar mais um. Tá, obrigada. Tá bom? De nada. Bom dia, Marina. Bom dia, Gabriel. Já podem chegar abrindo a câmera. Falta o Samuel, o João e a Ana Luísa. Vocês não sentem falta desses amigos, não, gente? A Ana Luísa falou que estava no hospital. Você falou com ela, Gabi? Hospital. Ela não falou por quê. Mas ela falou que ainda vai demorar para se recuperar um pouco. Ela falou que vai começar a fazer as tarefas depois de que entrar na aula, depois de que ela passar, que ela teve uma virose, só que ela pensou que não era nada demais, ela ficou vomitando e daí o corpo dela ficou muito fraco. Ela tá há uns 2 dias já tomando soro e ela tem que ficar agora de repouso um pouco no hospital. Que bom que vocês procuraram ela. Pelo que eu sei, ela botou não faz muito tempo, acho que faz uns 2 dias mais ou menos, que ela tinha ficado internada nos status. Ela botou nos status dela que ela tinha ficado internada. Ela ficou vomitando, acho que quase uma semana. Ela ficou muito tempo vomitando. Nossa. E vocês falaram com ela pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Link? Eu perguntei se ela estava bem, ela falou que não era nada demais. Pra mim eu também falei isso. Eu perguntei se ela sabia o que ela tinha, né? Porque ela não estava se sentindo muito bem. Ela disse que sabia, mas não era nada demais. Ah, tá. Entendi, Ana. Ah, que bom, né? Porque quando a gente fica doente, assim, quando a gente fica internada, a gente fica meio triste, né? E ela é nova na sala, então que bom que vocês estão perguntando, que bom que vocês estão dando esse apoio, né? Daí ela pode se sentir mais feliz, assim, com a preocupação de vocês, com o cuidado, o carinho de vocês. Que bom, gente. Eu tô sentindo falta dela também. E do senhor Samuel também. O Samuel, ele participa de outras aulas, né? Ele vem só nas provas. Só nas provas? Ele vem bem raramente, assim. Na aula de artes. Na aula de artes ele veio. Na aula de artes. Mas ele tá bem de saúde, né? Não, ele chegou na aula de artes e depois ele saiu. Chegou e saiu. Tá. Então tá, galera. Olha só. Alguém consegue me dar um resumidão do que a gente já falou? Do que a gente está falando e até que página que a gente está do livro, gente? A página do livro eu não lembro, mas a gente estava falando dos relevos. Dos relevos. Tá. Então, ó, por favor. Giba, você está com o seu livro aí? Tô. Tá. Acho que a gente parou na página 94. Prof, trabalho... Não, 97, 95, na verdade. É sexta-feira, né? Esse trabalho dos relevos. Isso. Semana, aqui. Isso. Pega lá, Luísa, rapidinho. Tá, quando a gente fala dos relevos formados, por favor, quem está com a câmera fechada, pode abrir? Quando a gente fala da formação dos relevos na paisagem, né, independente daqui de Florianópolis ou de qualquer lugar, né,
a gente fala também de como esses relevos foram formados, né? Alguém sabe me dizer? O Antônio sabe me dizer como é que os relevos foram formados? Eles são formados por agentes internos e externos? Uhum. E quando a gente fala de agentes internos, que foi o que a gente trabalhou na minha aula até agora, a gente está falando do quê, Antônio? De terremotos, vulcões? Placas? Placas tectônicas. Isso mesmo. Obrigada, Antônio, isso mesmo. Maria, Duda, como é que se movimentam as placas, assim? De onde é que vem essa força para se movimentar? Você lembra? Das ondas de temperatura do manto e do núcleo. De ficar fazendo aquele círculo, esqueci o nome. Corrente de convecção. Isso mesmo. Duda, quando falar de onde é que vem essa força, lembra do ovo, né? Que é para fazer uma analogia. Eu trouxe o ovo para fazer uma analogia com o planeta Terra. Qual é a parte mais quente? É o núcleo. Então, o núcleo é que vai mandar uma energia para o manto, né? E do manto para as placas tectônicas. E daí, no meio do núcleo, né? No centro do núcleo, mais próximo ali, está mais quente. E o mais frio está lá na crosta. Então, vai começar a fazer aquele movimento, né? Circular, que é constante, que está acontecendo, inclusive, agora. Tá? Que são as correntes de convecção. Beleza? Fala, Maria. Ô, prof, não é as correntes de convecção, né? É aquele coisa que a gente tinha visto na tirinha da Mafalda, que ela tinha apagado. Então, é elas que fazem as placas tectônicas se movimentarem, né? Isso mesmo. As correntes de convecção. Ela tinha apagado primeiro as bordas das placas tectônicas, né? É claro que é tudo de mentirinha, né? Mas ela tinha apagado as bordas da placa tectônica e depois ela apagou as correntes de convecção. Então, pessoal, eu quero voltar para a gente ler mais um... E daí, a questão do tempo, né? Quando é que foi formado? A gente falou um pouquinho de como foi formado. Pelas placas tectônicas que se movimentam pelo calor que emana, então, do núcleo da Terra, né? E daí, quando que aconteceu isso? Se a gente pegar um exemplo aqui de Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis, que é o lugar onde a gente mora. Um pouquinho, Maria. A gente está falando de uma formação de aproximadamente 590 milhões de anos, né? Do granito ilha, que é o principal, certo? De aproximadamente 200 milhões de anos, que é a formação do diabásio, tá certo? E é importante a gente saber que está em constante movimento, né? Estamos em constante movimento. Fala, Maria. Como é que tipo, o prof, tu disse que tem ali o constante movimento, ok. Mas como é que isso se movimenta? Tipo, tem as correntes de convecção, né? E como é que elas fazem as placas tectônicas se movimentarem? Que, tipo, é meio estranho falar como é que uma coisa consegue fazer outra coisa se movimentar, que faz a Terra toda se movimentar e dá um buraco na Terra que dá para cair um monte de coisa lá dentro. É meio estranho falar nisso. Sim, é estranho, eu concordo, Maria. Mas olha só, imagina que você está numa piscina, tá? Imagina que nessa piscina tem um colchão de ar. 2 colchões de ar, sabe? Que deita e fica aproveitando, pegando solzinho, boiando na piscina. Então, tem 2 colchões de ar. Vamos imaginar assim, tá? Vamos imaginar agora que você chama 3 ou 4 colegas para
pularem na piscina, tá? E ficar mergulhando, e lá embaixo, ficar fazendo movimentos circulares, tá? Ora para um lado e ora para o outro. Quando fizer movimento circular, a gente pode até pegar assim, ó, 2 colegas vão fazer movimento circular no sentido horário, tá? Lá para a direita, e 2 colegas do lado de cá, tá? Embaixo de outro colchão, vão fazer movimentos anti-horários, certo? Lá para a esquerda, tá? E daí, o que vai acontecer com os colchões que estão na superfície da piscina? Vão se mexer. Vão se mexer. Se tá cada movimento circular para um lado, eles vão se afastar, certo? Fica mais claro de entender assim, Maria? E assim faz os colchões de cima se movimentarem e batendo uns nos outros? Isso. E se fizer um movimento contrário, os colchões vão começar a se aproximar. Um pode até subir no outro, se for o caso. Tá? Depende da força, no caso. Tá? Então, eu nunca tinha pensado nesse exemplo da piscina e do colchão de ar, né? Da boia, no caso. Tá? Mas aí as pessoas que estivessem embaixo da água teriam que ter algum oxigênio lá, sabe aqueles tanques de oxigênio? Senão não daria muito certo. Sim, daí a energia do corpo humano, né, Giba? Isso mesmo. Mas eu só tô querendo... Isso é natural, né? Esse movimento que eu falei para vocês pensarem, do corpo, do pessoal que vai estar lá embaixo na piscina, mergulhando, fazendo movimento, né? É um movimento que eu estou propondo agora para vocês imaginarem. Mas no planeta Terra é muito, muito quente. Aí eu peço para que vocês imaginem aquela outra figura que eu trouxe aqui na aula, né? Uma panela sobre o fogo. A chama do fogo, né? E o fogo vai sair lá do gás, tá? A energia do fogo vai fazer a água da panela ferver, certo? Como é que a água da panela vai ferver? Também vai ter, a gente não enxerga, mas também vai ter esse movimento circular dentro da panela, tá? Também vai ter uma corrente de convecção. O fundo da panela está mais quente do que a parte de cima da panela, do que a água que está aqui em cima da panela, tá? E daí, o que está embaixo, que está mais frio, vai descer. E o que está em cima, que está mais quente, vai subir. E vai formar daí a corrente de convecção. Até ferver e ficar todas as moléculas, né? Isso daí já é química, vocês vão aprender lá com a professora Vera no 9º ano, ficarem todas agitadas e ferver. Tá? Então é isso. Imagina que o núcleo da Terra, a gema do ovo, tá? Tá acompanhando o Gabriel? Ele seja esse fogão, né? Esse fogo. Igual eu estava dando o exemplo agora da panela. E daí tá fazendo o manto se mexer. Desculpa, gente. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais fácil de entender agora? Sim, prof. Certo. Agora, então, eu quero convidar vocês, ó, para ler mais um pedacinho daquele livro em PDF. Eu vou projetar aqui, não precisa vocês pegarem aí, tá? Do livro Um Pedacinho de Terra e Muitas Histórias para Contar, tá? A gente viu, então, que o planeta muda. O planeta já tem 4,6 bilhões de anos, né? O planeta muda e a gente também muda, né? A gente de bebezinho, a gente vai se tornar um velhinho, né? E a gente percebe no nosso corpo as mudanças. A gente percebe que o nosso cabelo cresce, a nossa unha cresce, a nossa altura muda, né? A gente percebe que começa a ter umas ruguinhas. A nossa avó já tem ruguinha no rosto, tá? E a gente vai daí definir, tá? Aqui para Florianópolis, então, 2 palcos, né? Os palcos das terras altas e os palcos das terras baixas. A gente ainda está vendo as terras altas aqui, tá? Olha só, a gente parou aqui quando a gente estava falando do Granito Ilha. Vocês lembram disso? Agora eu não estou vendo vocês. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone para falar se está dando certo aí a projeção. Sim? Então, olha só. Eu quero ler mais um pouquinho do livro para vocês, tá? No conjunto das rochas mais antigas de Florianópolis,
as mais abundantes, integram o chamado granito-ilha, que é composto por vários minerais visíveis a olho nu, como o quartzo, a biotita e o feldspato. Lembra que na aula passada eu trouxe uma lâmina com uma foto do microscópio do granito-ilha? Que tinham cores diferentes? Então, Sim. aqui, ó, um estudante, quando estava lá no 6º ano, desenhou o quartzo, que ele é mais clarinho, ele é bem brilhoso, tá? A biotita, que é escurinha, e o feldspato, Não que era é mais mica? rosado. A mica e a biotita, elas são parentes, tá? A gente pode classificar assim, tá? Mas aqui é biotita. O granito ilha tem a biotita e o granito normal tem a mica? Na verdade, você vai encontrar outro granitoide com micas, tá? É como se fosse os parentes ali, a família do granito, né? Dos Pode ter os dois? Pode ter biotita e mica em uma mesma rocha? Pode, mas aqui no granito ilha não tem, tá? Então tá, ó, sua origem está ligada aos grandes volumes de magma que se solidificaram no interior das cadeias de montanhas a dezenas de quilômetros de profundidade. Ou seja, lembra que eu falei que o granito ele se formou dentro da Terra? Tá? Ele ficou aqui, ele está formado a quilômetros de distância da superfície. Aqui é a superfície. Ele está aqui, tá? A cor predominante do granito-ilha é rosa. E essa rocha pode ser encontrada exposta em vários bairros e praias, principalmente nos costões, como na Ponta do Retiro, localizada no costão da Praia da Joaquina. Opa, então agora ela já pode ser encontrada na superfície, agora ela já está exposta. Por quê? Porque de 590 milhões de anos até hoje, 2020, aconteceram vários movimentos na Terra, que em algum momento empurrou esse granito-ilha para subir, e daí ele ficou aparecendo. Onde que ele aparece? Nos costões aqui das nossas praias, tá? Eu já mostrei algumas fotos para vocês, né? Então, lá na Ponta do Retiro, na Praia da Joaquina, eu mostrei essa foto para vocês, né? É a foto que está aqui atrás do livro, né? Nessa parte aqui, ó, a rocha mais rosada que está aqui é o granito-ilha, tá? E também lá na Praia do Itaguaçu, né? Lembra que a gente falou da lenda do Franklin Cascais, né? Do Salão das Bruxas, que o diabo não foi convidado para a festa e daí transformou as bruxas em pedras, certo? Ou seja, hoje a gente consegue ver nessa paisagem, tá? Estão acompanhando? Alguma dúvida até aí? Hello? Não? Ok. Então tá. Então, olha só. Acontece... Vejam essa nuvem aqui, galera. Ela está liberando muita água, está chovendo aqui, tá? Ao longo do tempo, quando chove, quando tem sol, quando tem vento, tá? O granito-ilha ele vai se quebrando. Conseguem perceber aqui? E vai formando, ó, pequenos pedacinhos. Esse daqui já é um agente externo, já está para fora, tá? Não está dentro do planeta Terra, está fora do planeta Terra, tá? E vai interferir aqui na superfície terrestre, então quebrando esse matacão. Os matacões de granito-ilha, matacão é uma grande rocha, uma grande pedra, tá? Matacão é um tamanho de pedra muito grande. Os matacões do granito-ilha também são muito comuns nas encostas, nos morros da ilha de Santa Catarina. São fragmentos de um corpo maior da rocha, que por ser todo trincado, permitiu que a água da chuva e outros agentes os modificassem, dividindo-os em partes menores e decompondo grande volume de seus minerais, tá? A Gabi me falou que já foi lá no Morro do Lampião, né?
E daí, olha só, lá no Morro do Lampião, a gente fica em cima de uma pedra. Aquela pedra lá é um tamanho matacão, é uma pedra muito grande, tá? Aquela pedra a gente não enxerga, mas ela tem vários fragmentos. Ela é toda trincada, toda quebradinha, tá? A tendência é daqui milhões de anos, tá? O Morro do Lampião, ele tá todo quebrado, certo? De tanta chuva, de tanto vento, de tanto sol, tá? Então, isso pode vir a acontecer, certo? Porque ele é todo rachadinho e ele tá ali exposto na natureza, tá? É a mesma coisa. Se eu colocar a gente, quando vai no sol no verão, na praia, né? Tomar banho de sol, tá? A gente tem o retorno de algo externo do sol na nossa pele. A gente fica todo queimado, né? E depois, quando a gente mergulha na água, né? A gente fica com o nosso corpo cheio de sal. Nosso corpo fica todo ressecado. Ou seja, isso são reflexos, isso são consequências de causas externas na superfície do nosso corpo. Que causas externas são essas do exemplo que eu dei? A água do mar, que tem sal, né? E o sol, que vai deixar a minha pele toda queimada. Certo? Então, os agentes externos vão provocar mudanças na natureza, tá? Posso continuar aqui? Sim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Natália, você consegue ler tranquilo? Enxergar direitinho o que está destacado aqui na tela? Sim. Sim, Natália. Então, você pode ler para a gente? Só para mudar um pouquinho a voz, não ficar só a minha voz. Tá. Esses matacões podem permanecer por muito tempo onde se formaram ou se movimentarem em costa abaixo, por exemplo, durante deslizamentos, ocupando vales dos rios e outras partes mais baixas do terreno. Obrigada, Natália. Vamos voltar ao exemplo ali do Morro do Lampião. Gabi, você que esteve lá, você acha que se um dia, né, quando quebrar aquele matacão lá de cima, será que ele vai ficar lá paradinho ou será que ele vai descer? Eu acho que vai descer. Eu acho que vai descer também, porque a gente tem a gravidade, né? Ele está num ponto muito alto e ele então pode rolar para um ponto bastante baixo. Imagina, aí quando a gente vê tem um monte de rocha assim flutuando assim no céu, passando por cima da nossa cabeça e do nada cai bem em cima da gente. Ai, que dramática, Maria. Nossa, que trágico. Trágico, né? Então tá. Ou seja, eles não ficam no lugar, né? Vejam o que... Natália, continua lendo pra gente, ó. Quando se acumulam uns sobre os outros, geram espaços vazios que consistem em cavernas. Sim, Florianópolis tem dezenas de cavernas formadas por esses amontoados de matacões de granito, e a maioria delas está localizada nas encostas e vales dos morros do bairro Saco Grande. A maioria mede de 1 quilômetro de extensão e é considerada uma das maiores do Brasil para esse tipo de rocha. Sim, gente, olha só, o bairro Saco Grande fica ali próximo do Floripa Shopping. Sabe onde é que é o Floripa Shopping? Todo mundo sabe? Né? Então, depois que passa um pouquinho no Floripa Shopping, ali atrás, ali naquele morro, tá? Onde fica também o bairro Monte Verde, certo? Tem uma caverna de quase 1 quilômetro de extensão. De mais de 1 quilômetro está aqui escrito, né? Tá? E essa caverna, ela se formou assim, com esses pedacinhos de matacões que caíram do morro lá de cima. Vocês sabiam disso? Não. Não, né? Porque isso... Não para formar uma caverna. Uhum. E daí, olha só, é muito legal que tem animais que são específicos aqui de caverna, né? Os morcegos gostam muito de cavernas. Tem uns bichinhos que só tem aqui em caverna também, tipo os opiliões, né? Que é tipo como se fosse uma aranha, uma parente da aranha. Que eles adoram ficar nesses ambientes que são úmidos, que são escuros, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quando você falava aí dos
matacões, eu entendia que era macacões. Daí aí, quando a Natália leu, eu fui ler junto, daí eu vi que era com C. Não, Então, matacões. eu também tinha entendido macacões. Aí eu pensei assim, nossa, macacão de vestir mesmo. Aí eu olhei ali com T. Não, devo estar lendo errado, né, gente? Não, é matacões. Agora, Maria Clara, lê esse pedacinho pra gente que eu destaquei, por favor. Vai falar agora do dia base, gente, daquele outro momento, daquela rocha que é preta, que tá aqui atrás do livro, ó. Certo? Que eu falei para vocês verem lá na pedrita. Vai lá, Maria, por favor. Outro momento importante para a história geológica de Florianópolis ocorreu há cerca de 134 milhões de anos. milhões, é por causa que aparece MA, Uhum. no período Cretáceo. Uhum. Esse momento está inserido na era Mesozoica, Uhum. também conhecida como Idade dos Répteis, quando diferentes espécies desses animais dominavam os continentes, por exemplo, dinossauros e pterossauros e oceanos. Novamente houve expressivos movimentos das placas tectônicas, vulcanismo e terremotos que deixaram marcantes registros no planeta. É que tá pequenininho, eu não consigo ler direito. Sim, olha só, gente. Então eu mostrei para vocês o que está ali na página. Dá uma olhadinha ali na página do livro de vocês, na página 93. Isso estava no slide da aula passada, lembra? Do Pangeia, que foi se separando até a formação de continentes que a gente tem hoje. Tá todo mundo lá na página 93? Sim. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês também. Ó, Gabriel, lembra que isso aqui estava no slide da aula passada? Tá? Foi esse momento aqui não acontece de uma hora para outra, tá? Na verdade, aqui, ó, há cerca de 400 milhões de anos é que começou essa mudança, essa separação. Isso demora bastante tempo, tá? Quando a gente pesquisa aqui de Florianópolis, né, a gente tem essa data do dia base dessa rocha preta, tá? De 134 milhões de anos, tá? E daí, mais uma vez, ó, não estava aqui dentro do granito ilha? Aí daí agora começou a entrar o dia base, essa rocha preta. E daí ele começou a ficar assim junto e aflorado e na superfície da Terra, tá? Exposta nos costões, por exemplo. Certo? E o que formou aqui no meio, ó? Entre o continente hoje chamado sul-americano e africano? O Oceano Atlântico, tá? Ele tem essa idade, mais ou menos, 130 milhões de anos. E olha só, uma coisa que se formou aqui também é o petróleo, da onde se extrai, né? Grande parte dos petróleos do Brasil, ele foi formado nesse momento histórico também, tá? Nesse momento geológico, na verdade. E é o momento, então, que tinham muitos dinossauros aqui na Terra, certo? Tudo bem até aí, gente? Ô, prof. Fala, Maria. Sempre que eu vou pensar nessas coisas, tipo, uma vez eu tava conversando com a minha mãe, aí eu comecei assim, mãe, mas como é que isso daí acontece? Acontece por causa disso, disso, disso. Tá, mas como é que isso daí foi formado? Aí ela vai respondendo e cada vez eu vou perguntando mais. Aí ela, não, mas aí aconteceu isso, 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 houve uma explosão e chegou todos os planetas, né? Aí eu, mas mãe, como é que essa explosão aconteceu? O que deu nisso, que deu a explosão que deu nisso? Vai que você é bastante curiosa para esse tema, então. Que bom. Pessoal, continuando aqui na página do livro, ó. Tá todo mundo olhando aqui para o dinossauro, para o planetinha? Se formou, então, o Oceano Atlântico Sul, que atualmente banha nosso litoral.
E outra coisa que formou a intrusão, né? Intrusão é como se fosse uma entrada, tá? A intrusão de volumes de magma que originaram a rocha chamada diabásio, muito presente em Florianópolis. Sua cor é escura e também a chamam de pedra-ferro. Tanto por sua elevada densidade, ela é pesada, por ser rica em minerais com ferro e magnésio, como por sua coloração, que vai do cinza escuro, que é uma rocha inalterada, que não sofreu nenhuma alteração, ao laranja avermelhado, quando sofreu alteração, lembrando um material enferrujado. Diferentemente do granito ilha, seus minerais, com frequência, são tão pequenininhos que dificilmente a gente pode diferenciar a olho nu, tá? A gente não consegue diferenciar a olho nu. Aqui, ó, tem um desenho de um outro estudante mostrando, então, o encontro do granito Ali do ilha. lado tem uma pessoinha dentro de uma das cavernas. Dá pra, tipo, Sim. ir lá, ver como é que é as rochas dentro das cavernas? Sim, sim, com certeza. Aqui fica no Matadeiro. Alguém já foi na Praia do Matadeiro? Fica aqui no sul da ilha. Eu. Uhum. Então, é uma caverna, o pessoal chama de caverna. Aqui, Furna é o nome correto dela, né? O nome formal correto que a gente estuda, tá? Mas o pessoal conhece como a Caverna do Matadeiro. Assim que chega na praia, você tem que entrar à direita. É bem legal lá. Olha só, gente. Então, aqui, essa intrusão do diabásio, tá? Olha só. O magma que formou o diabásio aproveitou as fraturas do granito ilha. O granito ilha estava quebradinho. E daí, ele entrou ali. Aproveitou as fraturas do granito ilha para ascender de áreas profundas do planeta, invadindo e preenchendo espaços nessa rocha mais antiga, originando assim corpos rochosos chamados diques. Hoje, o que encontramos na Praia do Retiro, na Praia da Joaquina, na Ponta do Retiro, na Praia da Joaquina, são as duas rochas lado a lado, compondo um visual muito bonito. Gabi, você pode ler esse pedacinho aqui pra gente, por favor? Tá bom. O diabásio é uma rocha menos resistente aos processos de intemperismo e erosão do que o granito ilha e, inclusive, outras rochas onde ele se introduziu. Em alguns dos antigos e atuais costões da ilha de Santa Catarina, o mar causou a abrasão das rochas, e onde elas eram mais frágeis ou onde havia a presença de um clique de diabásio, formaram-se grandes aberturas, as quais constituem outro grupo de cavidades da ilha, as cavernas marinhas. Uma famosa é a Furna do Matadeiro, localizada na praia de mesmo nome. Uhum. Pessoal, quem é que já ouviu aquele ditado popular que fala assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu comentei na aula de ciências esses dias. Uhum. O que significa, mesmo. prof? É a água do mar bate na pedra e como é que é o resto? E vai cavando, vai fazendo abrasão. Água mole em pedra dura, tanto bate, de tanto bater, fura. Ah, tá, tipo, o mar vai batendo, 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 e até que começa a furar nascer um buraco, a formar um buraco. Uhum. Olha só, olha a minha mão retinha aqui, ó. Imagina que aqui a gente tem um pedacinho de diabásio e um pedacinho de granito ilha. Vem a água do mar e bate, 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 vai formando assim, ó, tá? Só que, o que esse texto está falando? Que o diabásio, ele é menos resistente, ele é mais molinho. Vocês lembram que eu mostrei a imagem lá das oficinas líticas? Era mais fácil eles fazerem as ferramentas usando o diabásio, porque era mais molinho, do que o granito ilha, certo? Então, essas cavidades, essas cavernas,
elas vão ser maiores, né? O diabásio vai sofrer mais consequências dessa água do mar do que o granito ilha, porque ele é mais molinho. Se comparado com o granito ilha, gente, é pedra, tá? Não é esponja, beleza? Mas é isso mesmo, Maria. E, igual a Sofia falou ali, que comentou na aula de ciências, tá? Pessoal, para acabar, aqui, ó, nem sempre o granito ilha e os demais tipos de rochas que se encontram em Florianópolis estão expostos na superfície. Muitas vezes eles estão cobertos por sedimentos, solo e vegetação. Foi aquilo que eu falei do recheio do morro. Aqui dentro tem granito ilha, tem diabásio, aqui mais em cima tem solo, aqui tem um monte de árvore. Eu tinha jurado que nessa imagem era tipo um morro atrás do menino e ele tava com uma régua que media até o morro. Mas é uma régua. Sim, mas ele tá dentro do morro? Com aquele... Não. Aqui ele tá na frente do morro. Aqui a gente quis representar que ele estivesse na frente do morro. Porque, olha só, a gente vai falar do Morro do Ribeirão, que é o maior morro, é o morro mais alto que a gente vai encontrar aqui em Florianópolis. Certo? Certamente você já conhece o Morro do Ribeirão. E olha só, pertinho do Morro do Ribeirão, a gente vai ter o aeroporto de Florianópolis. O aeroporto, pessoal, olha só, Duda, vai ficar na planície Entre Mares. Prof, o que é isso? Tá? Dá uma olhadinha nisso aqui, gente, que eu vou projetar para vocês agora. É um trabalho de uma colega minha, lá da universidade. Eu conheço sushi Entre Mares. Sério? Ele tem esse nome certamente por causa disso aqui, ó. Olha só o que essa minha colega fez. Ela está representando aqui, ó, as terras altas de Florianópolis, tá? Os Ixi. Pra mim deu um... Desligou. Prof, teu microfone tá desligado. É teu micro. É que acabou minha bateria do fone. Enfim. E temos 2 minutinhos. Peraí, onde é que eu queria? Aqui, eu quero estar aqui, tá? Olha só, Giovanni. Então, essas aqui são as terras altas. Beleza? Com o passar do... Olha só, onde? Giovanni, responde para mim. Qual é o melhor lugar para se construir um aeroporto aqui? Em cima dos morros para a altitude ficar bem maior. Pra não bater em casas, prédios, sei lá. Em cima de morros. Mas isso quebra tudo, gente. Não é? Mas faz mais. Não. Normalmente, Giovanni, os aeroportos eles são construídos em áreas planas, em planícies. Ele precisa de uma área muito grande para o avião não cair, para o avião poder fazer volta, para o avião ganhar velocidade. Então, olha só, gente, essa área aqui, ó, que eu estou passando o cursor, é a planície Entre Mares. É aqui que a gente vai encontrar o aeroporto de Florianópolis. Certo? Porque, olha só, vamos supor que o avião está vindo de São Paulo, aqui em cima. O avião vem pelo mar e... entrou aqui. E se der algum problema? Ele ganha velocidade, sai por aqui e consegue voar novamente. Vamos supor que vem lá de Chapecó. Aqui. Tá vindo lá de Chapecó, entrou aqui. Opa, teve algum problema? Ganha velocidade, voa novamente, enfim. Ele tem uma área grande de planície, sem bater nesses morros aqui, né? Evitando esses acidentes. Fala, amor. Parece que tem, tipo, naquela imagem ali, parecia que tinha umas 1000 linhas na ilha de Florianópolis, não sei, tipo, fora da ilha tinha umas bem pequenininhas na imagem. Que tava pintado, ó, tá pintado de roxinho. Tem algumas. Mas sim, ó, Ilha de Ratones grande, Ilha de Ratones pequeno, Ilha do Campeche, são as ilhotas. Recebe esse nome ilhota porque é menor do que a ilha de Santa Catarina. É a ilha da ilha. É a ilha da ilha, isso mesmo. As ilhas da ilha. Amores, a nossa aula já acabou.
Marina, você tem alguma dúvida da aula de hoje? Não. Não? Então tá. Olha só, pessoal, se liguem. A gente está trabalhando o capítulo 8, as formas da Terra, certo? No dia 31 de agosto, a gente vai ter uma prova sobre esse capítulo. Sobre essas apresentações que eu estou fazendo aqui, tá? Sobre esse livrinho de Florianópolis. Então, tem mais de uma semana para estudar. Então, já tirem 1 horinha por dia para estudar, certo? Para ir bem nessa prova. E se tiverem alguma dúvida, até dia 31, tirem a dúvida. 3 provas. Para esse dia? Não, para semana. Varia, né? Sim, a gente... Vocês não sei o que vocês conseguem fazer, que as provas dão certinho em toda semana, todas as provas juntas, é incrível. Então, eu vou te explicar, Sofia. Não é o que a gente consegue fazer. A escola tem um calendário. E o trimestre vai acabar dia 18. Olha só, dia 18 de setembro, a gente, professor, tem conselho de classe. Mas antes disso, tem a prova de recuperação. Ou seja, até dia 8, eu tenho que entregar as notas para a secretaria. Então, até dia 8, eu tenho que fazer provas, né, com vocês, e daí fechar trabalhos, corrigir todos os trabalhos de vocês para entregar para a secretaria. Então, é por isso. É qual capítulo, prof? Oi? É qual capítulo que vai ser da Capítulo 8, eu vou explicar. Eu quero terminar o capítulo 8 até lá, tá? Mais as apresentações estão lá no Classroom, tá? Mais esse livrinho de Florianópolis. O questionário dessa semana são 4 ou 5 perguntinhas, tá? Tá relacionado com a prova. Beleza? O que eu quero saber é se vocês entenderam, por exemplo, como é que as placas tectônicas se movimentam. Entendeu? Como é que a gente encontra um matacão lá em cima no Morro do Lampião, por exemplo. Prof, Fala, Sofia. tem uma pergunta sobre a prova mesmo, não o conteúdo.